Como prometido, vejamos agora duas implementações, dois códigos aqui com todos os detalhes que implementam a busca em profundidade recursiva. Lembrando que a gente viu o pseudocódigo, viu as principais ideias no último vídeo, e agora eu falei de dois códigos porque a gente vai ver essa função implementada considerando uma matriz de adjacência, considerando que o grafo é representado usando uma matriz de adjacência, e também vamos ver considerando que o grafo foi implementado por listas de adjacência. Tá? E a gente vai ver o que isso impacta ali na função. A busca em profundidade vai funcionar independente da representação, mas vamos ter impactos na eficiência. Eu quero analisar isso com vocês. Então, começando aqui, a busca em profundidade recursiva, o que ela precisa para funcionar? Na entrada, ela vai ter que ter um grafo G, e aqui o vértice origem, o vértice, a corrente no qual ela está. Também os vetores ordem chegada e ordem saída, em que a gente vai marcando para cada vértice, ali são vetores que vão de 0 até n-1, né, que tem n posições. Para cada vértice a gente marca o momento que a gente chegou nele, o momento que saiu, e uma variável ptempo aqui, né, um pointer para tempo. Eu gosto dessa notação. Sempre que eu passo um valor como referência, né, o apontador dele, eu coloco ali um pezinho para eu lembrar que, opa, isso aqui é um apontador para a minha variável tempo alocada lá na função que chamou a busca em profundidade recursiva. Então, isso me ajuda a lembrar que sempre que eu vou ter que acessar o conteúdo dele, né, que ele é um apontador, então sempre que eu quiser acessar o conteúdo dele, eu tenho que colocar o tradicional asterisco lá para dizer, olha, eu quero acessar o conteúdo. A gente já vai ver isso acontecendo. Então, lembrando do nosso pseudocódigo, né, até para fazer o paralelo aqui, deixa eu mostrar para vocês, o que a gente faz? Sempre que a gente chega num vértice, né, a busca em profundidade recursiva ali, está considerando o vértice V, a gente marca ele como visitado e na sequência olha para todos os vizinhos daquele vértice. Os que ainda não foram visitados recebem ali uma chamada recursiva para continuar a busca. E é isso que a gente vai fazer. Então, marcar o vértice como visitado é chegar aqui no vértice V, tá? Na posição V do vetor ordem chegada, e colocar o tempo lá. Eu estou fazendo isso compactamente nessa linha. Notem aqui a anotação. Olha, como eu falei, né, ptempo é um apontador para o lugar que eu aloquei a variável tempo, então eu estou pegando asterisco ptempo para pegar o conteúdo dele. Esse é meu tempo corrente, que começava em 1, lá na função que a gente viu no último vídeo. Começava em 1 e vai sendo incrementado. Então aqui eu coloco o tempo corrente como sendo a ordem de chegada, o valor corrente dessa variável tempo, como sendo a ordem de chegada aqui do V, e já incremento ele. Esse mais aqui já incremento. A próxima função que usar essa variável já vai pegar ela incrementada. E daí a gente entra aqui, para cada vizinho de V que ainda não foi visitado, a gente faz a chamada recursiva. Para avaliar na matriz de adjacência todos os vizinhos de V, lembrar vocês, na matriz de adjacência a gente tem lá um vetor de vetores, né, sendo essa a posição V, o que a gente tem aqui nessa posição é um vetorzinho com n posições, vai de 0 até n-1, de zeros e uns, indicando para mim quem é vizinho e quem não é do meu vetor V. Então eu vou ter que percorrer esse vetor inteiro. É isso que eu estou fazendo aqui. Olha, para W variando de 0 enquanto W for menor do que N, eu estou andando nessa... Eu vou considerar todas as posições possíveis ali. E o que eu quero encontrar é quem é vizinho de V e ainda não foi visitado. Tem que satisfazer os dois critérios. Por isso esse meu if tem um e lógico aqui. Na parte da esquerda eu verifico se W, né, se o W que eu estou considerando é vizinho de V. Verificando aqui se na matriz, na posição AVW ali, ela é igual a 1. Quer dizer, se existe um arco, uma aresta indo de V para W. Se for o caso, W é vizinho de V. Então, primeiro ponto atingido. Mas será que W já foi visitado? Tem que verificar aqui o vetor ordem chegada na posição W, se ele é igual a -1. Se ele não foi visitado, desencadeio a chamada recursiva aqui, passando o próprio grafo G, mas agora com o meu W, e todos os outros parâmetros iguais. Né? Notem que eu passo o apontador para o tempo aqui, o ptempo, porque corresponde, né, ao apontador para aquela variável compartilhada ali que todo mundo está usando, sincronizado pelo mesmo tempo. Esse laço vai iterar diversas vezes, vai considerar ali todos os vizinhos de V que ainda não foram visitados, então pode estender diversos caminhos a partir do V ali para vizinhos diferentes. Eventualmente ele termina. Quando ele termina, é a hora que eu já exauri toda a busca que eu podia fazer a partir do vértice V.
esse é o momento de marcar o tempo de saída daquele vértice, marcar que, olha, esse vértice terminou. E é isso que eu faço nessa linha aqui, a ordem de saída do V aqui, na posição V, recebe o tempo corrente. Né? Notem que ao longo dessas chamadas recursivas o tempo pode ter sido atualizado diversas vezes, lá vai depender de quantos vértices eu encontrei, quantos vértices eu busquei. Mas aí eu pego esse tempo corrente, coloco no V e incremento ele de novo. Né? Sempre depois de usar o tempo, eu incremento a variável para que ele seja com o valor correto para a próxima vez que ele for ser usado. Né? Senão eu vou começar a marcar todo mundo com o mesmo tempo, vai perder o sentido. Tá legal? É uma implementação bem direta daquele pseudocódigo, né? Só tomar esse cuidado, olha, eu marco o tempo de chegada, a ordem de chegada logo que eu chego no vértice e marco o tempo de saída, a ordem de saída, logo depois de ter visitado todos os vizinhos. Tá? Tomar esse cuidado. E daí com relação à eficiência desse algoritmo. Esse algoritmo, cada chamada recursiva desse algoritmo vai considerar um vértice por vez. E, como eu já argumentei com vocês, a gente só vai ser impactado pelos vértices que são alcançáveis a partir da origem. Tá? Então, por isso que eu tenho aqui que a eficiência é da ordem de ns, sendo S a origem, ali o vértice inicial no qual eu chamei. A eficiência vai ser da ordem de ns, ali todos os vértices, todos os ns vértices que são alcançáveis a partir dele. Só que para cada vértice considerado, eu tenho esse for aqui. E esse for itera por quantas vezes? Como estou usando uma matriz de adjacência, independente do número de vizinhos que o vértice tenha, para qualquer vértice ele vai iterar por n vezes. Esse for aqui itera da ordem de n vezes. Como a gente pode ver, o w começa em 0 e vai até n. Por isso, então, o tempo desse algoritmo é da ordem de ns vezes n. O que tem aquele impacto que eu já argumentei com vocês, que assim, olha, se o grafo for denso, tudo bem. Isso não é um problema, porque eu vou ter um tempo de busca aqui proporcional a número de vértices alcançáveis vezes o número de vértices total, mas meio que se o grafo é denso, esse valor quadrático que surgiu aí, ns vezes n, vai ser muito próximo, ou se não for idêntico, ao número de arestas, né? Porque o grafo tem muitas arestas. Mas se não for o caso, se o grafo não for denso, percebam que eu estou desperdiçando desempenho aqui, eu estou gastando da ordem de n iterações a partir de cada vértice para encontrar os vizinhos que podem ser muito poucos. Tá? E daí o algoritmo fica ineficiente. Então, se o grafo for denso, ok. Se não for, dá para fazer melhor, que é o caso da lista de adjacência, que quando a gente usa listas de adjacência, vamos ver uma implementação semanticamente muito parecida, mas com algumas nuances de implementação diferentes e com uma análise de eficiência ali diferente também. Nesse caso, em que a gente usa listas de adjacência, continua lá, grafo G, recebe origem V, ordem de chegada, tempo, tal e tal. Essa parte idêntica, né, a gente começa marcando o tempo. E esse laço principal aqui, semanticamente, é a mesma coisa. Vou visitar todos os vizinhos de V que ainda não foram visitados. Só que agora os vizinhos de V estão numa lista ligada. Vou fazer o desenho para lembrar vocês. Eu tenho aqui a posição V aqui do meu vetor, só que ele não é um vetor de vetores de inteiro, ele é um vetor de nós, um vetor de listas. E daí ele aponta aqui para a lista ligada dos vizinhos de V. Vamos supor que o V tenha 3 vizinhos. Então, tipo, aqui é o W1, aqui é o W2, aqui é o W3. Então, para percorrer os vizinhos de V, eu tenho que olhar para essa lista. E é isso que eu faço aqui. Por isso que eu tenho uma variável auxiliar que é um apontador de nó ali, um nó pointer, P. Ele recebe o início da lista, nessa linha aqui, recebe G pointer a V ao início da lista. Ele vai passar a apontar para aquela listinha que eu desenhei, para o primeiro nó daquela lista. E enquanto P for diferente de null, quer dizer, enquanto eu não chegar no final da lista, o que eu faço? Eu pego aqui o vértice, o meu vizinho atual, W, como sendo o rótulo daquele nó que eu estou apontando, e verifico se eu devo fazer uma chamada recursiva a partir dele. Eu devo fazer chamada recursiva, lembrando vocês, não apenas se aquele nó é meu vizinho, mas se ele é um vizinho que ainda não foi visitado, por isso esse if. Se aquele nó não foi visitado, eu faço a chamada recursiva nessa linha aqui. Se ele foi visitado, nada vai acontecer. De qualquer forma, depois que eu fiz a chamada recursiva, né, fez toda a busca e tal, eventualmente essa chamada volta, e daí eu avanço na minha lista para considerar o próximo vizinho. Quando eu sair desse while, quando eu sair desse laço aqui, eu vou ter visitado todos os vizinhos do meu vértice V.
Tá? E daí está no momento, está no tempo de marcar o tempo de saída, né? A ordem de saída de V recebe aquele tempo corrente, atualiza ele como de costume. Notem que a semântica é muito parecida com o que a gente tinha antes, tanto com o pseudocódigo quanto com a outra implementação. No entanto, a eficiência do algoritmo muda, porque a eficiência agora vai continuar sendo da ordem de NS, tá? Isso, ok, eu vou ter que visitar todos os vértices alcançáveis a partir da minha origem S. Só que para cada vértice que eu considerar, esse laço aqui do while, esse meu laço implementado como while, só vai passar pelos vizinhos daquele vértice. Ele não vai passar por ninguém além dos vizinhos do vértice, porque a minha lista ligada, ela não tem um tamanho fixo, ela não tem um tamanho proporcional ao número de vértices ou algo assim, como era no caso da matriz de adjacência. O que ela tem é o número de vértices que são para os quais o vértice V tem um arco. Tá? Então, somando ali os arcos que saem de cada um dos vértices alcançáveis ao longo de todas as chamadas recursivas, o total dessas iterações while, como eu já argumentei com vocês antes, vai ser o número total de arcos ou de arestas, MS ali, que está na componente S, na componente que tem os vértices alcançáveis. Tá? Então, a minha eficiência aqui, ela depende de quão denso ou esparso é o grafo. Só para vocês avaliarem como isso é relevante, se o grafo for denso, como eu falei, não faz muita diferença. Né? De fato, se o grafo for denso, eu posso até argumentar em favor da matriz de adjacências, porque percorrer um laço ao longo de um vetor tem uma constante menor, de um vetor de n posições, tem uma constante menor do que percorrer uma lista ligada, pegando o apontador para próximo e tal, de uma lista ligada que também tenha n elementos. Então, se o grafo é denso, as listas de adjacência vão ter comprimento muito próximo do vetor. E daí, nesse caso, a matriz de adjacência pode até sair um pouco melhor, porque é mais rápido percorrer as posições do vetor. Mas se o grafo é esparso, imagina que o número de arestas é, por exemplo, 3 vezes o número de vértices. Isso quer dizer que a eficiência desse algoritmo vai ser da ordem do número de vértices mais 3 vezes o número de vértices, né? Que ainda é uma constante vezes o número de vértices, muito menor do que n ao quadrado. Né? Se, por exemplo, n for 1000, e nem estou falando um valor muito grande, é a diferença entre a gente ter da ordem de 4, 5 mil iterações, por exemplo, né, nessa implementação, para considerar todos os vértices e todas as arestas que saem deles, contra você ter da ordem de 1 milhão de iterações na matriz de adjacência. Tá? Então, tenham isso em mente para considerar ali a escolha da estrutura de dados que você vai usar para representar seu grafo, vai impactar diretamente, vai impactar muito ali o desempenho dos seus algoritmos. Espero ter deixado isso claro. E, para finalizar, só comentar um quiz aqui, que eu já até comentei, né, sobre o que o quiz fala, que é: observe que as funções recursivas recebem o valor tempo a partir de um apontador ptempo. Então, como eu já comentei, eu só vou chamar vocês a reflexão aqui de novo. Percebam como isso é essencial. Tá? Percebam que se esse ptempo não fosse passado por apontador, não fosse uma variável alocada fora, o tempo, eu não conseguiria manter o tempo consistente com facilidade. Porque cada função recursiva ia ficar reinicializando ele. Eu não conseguiria, na volta da chamada recursiva, seria muito trabalhoso avisar que, olha, o tempo mudou, né, para marcar o tempo de finalização de um vértice. Tá? Então, só reflitam aí, percebam como esse detalhezinho é importante para o bom funcionamento, para que os tempos de chegada e de saída sejam marcados corretamente.